Paz e graça com todos. Está indo para vocês um vídeo de uma renúncia de um cooperador. Mais uma renúncia. Esse vídeo já é antigo, deve ter mais de anos. Mas chegou para mim agora e eu não tinha feito análise ainda. Lá mesmo já tem também algumas análises, tá bom? Dê bastante like e compartilhe esse vídeo, por favor, para que o YouTube entenda que vocês gostaram e mande para mais pessoas. Vamos lá então juntos ouvir. Seja bem-vindo e bem-vinda, dê seu like, toque o sininho e se inscreva. Também agradeça aos inscritos. O áudio não está muito bom, está chiando bastante. Eu aumentei um pouquinho, mas se colocar o fone de ouvido vocês conseguem ouvir melhor. Tenta colocar o fone de ouvido, eu acredito que vocês vão entender melhor. Então ele sauda aqui a Irmandade e aqui ele diz que faz 18 anos que ele faz parte do ministério. Então dá para ver que não é um irmão novo do ministério, né? Ele já tem um certo tempo. Vamos seguir. Eu não vejo mais possibilidade de eu fazer parte dessa instituição. Hoje eu oficializo a minha renúncia e o meu desligamento com a minha família da Congregação Cristã do Brasil. Então ele diz aqui que não vê mais possibilidades de fazer parte do ministério da Congregação Cristã no Brasil. Então ele e a família dele vai se desligar a partir desse momento que ele está dizendo aí. Ele faz a sua renúncia para sair da Congregação Cristã no Brasil. Realmente ele cansou, né? Vamos seguir. Irmãos, eu não tenho nada contra nem o ministério, nem a irmandade. Eu amo todos. Porém, as verdades da Escritura Sagrada falam mais alto. Então aqui ele diz o seguinte, que ele não tem nada contra a Irmandade e os servos de Deus. Mas sempre tem alguma coisa, né? Eu, por exemplo, quando eu renunciei, vou dizer que não tinha nada contra. Tinha também alguns deles lá do ministério que eu não batia. Mas ele preferiu dizer que não tem nada contra o ministério e contra a Irmandade. O problema é que ele diz o seguinte, a verdade das Escrituras falaram mais alto e fez com que ele, falando aqui na minha linguagem, abrisse a mente dele sobre o Evangelho. Ele viu que não tem Evangelho na congregação, então ele e a família dele resolveu pular fora, né? Vamos seguir. Irmãos, eu fiz uma carta de renúncia e é irreconciliável em relação a essa instituição. Qualquer esclarecimento a todos os irmãos que se viram no programa. Não estamos na fé, muito pelo contrário. Verdadeiramente, por graça e misericórdia de Deus, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, a compreensão de Deus, até a mim, por graça de Deus. Então veja, ele diz o seguinte, que por graça e misericórdia de Deus, o verdadeiro Evangelho de Cristo chegou até ele. Quer dizer, ele entendeu o verdadeiro Evangelho e viu que dentro dessa instituição não tem, como não tem mesmo, né? Como eu sempre falo, tem aqui alguns irmãos que pregam a Bíblia, tem. Mas o berço da instituição não tem Evangelho e nem pode estudar o Evangelho, aprender o Evangelho para você pregar, não pode. Então ele disse que por graça e misericórdia o Evangelho chegou até ele, entendeu? Então a mente dele abriu, e isso vai acontecer com muitos outros, e muitos outros vão sair também por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos seguir. Evangelho esse, irmão, que raramente eu vi sem pregar nos cultos da força. E aí olha interessante que ele fala aqui, ó, evangelho esse
que raramente ouvi ser pregado na congregação. Então veja que ele não engloba todos os pregadores. É como eu penso. Raramente por quê? Porque já teve também, ele já ouviu alguma pregação evangélica. Por isso que não podemos englobar todos os pregadores da congregação cristã no Brasil. Eu preciso defendê-lo, alguns, porque tem irmãos que pregam a Bíblia. Só que ele está lá, difícil é saber onde que ele está, qualquer igreja que ele está, para você ir lá e ouvir uma pregação bíblica. Mas existe. Nesse Brasil afora, fora do Brasil e outro lugar, tem irmãos que entendem de Bíblia e pregam a Bíblia. Mas é raro, como ele disse. Então, evangelho esse que raramente ouve ser pregado na congregação que está no Brasil. Verdade, disse tudo. Vamos seguir. Falou isso sem nem recebermos. E confesso-nos que estou muito forte. E um dia eu estava numa reforma da igreja, eu ouvi uma fala que me levou à busca desse evangelho. Nem eu não entendi diretamente. Ouvi uma fala simples, que o evangelho é uma mensagem muito simples e muito fácil de entender. Ouvi uma pessoa de Deus, não sei se você descobriu para mais, porém, a congregação está em busca de colher. Eu escuto isso. Tinha 4 congregadores aqui, e que também me feriu na alma. Eu falei, Senhor, eu quero conhecer a verdade desse Evangelho, e até me chegou. Me despeço da verdade. Que não deu para entender direito, mas ele disse que estava numa reforma e ouviu alguma coisa que ele não concordou sobre o Evangelho. Não deu para entender muito bem, porque está chiando um pouco, né, o áudio, mas foi mais ou menos isso. E despertou nele o desejo de buscar o Evangelho, porque ele se sentiu entristecido com o que ele ouviu. Então ele disse, Senhor, eu preciso conhecer o teu Evangelho. Se eu fiz alguma coisa, irmãos, e ferindo alguém, sem eu perceber, a palavra de Deus diz assim, irmãos, que... E aí o vídeo que chegou até mim foi só até aí. Então veja, depois ele fala para a Irmandade se fez alguma coisa, tal, me perdoa, tal, e aí por diante. E saiu fora. Então é isso. Uma instituição que não tem evangelho, que você não pode pregar o evangelho, que você não pode entender o evangelho, que você não pode estudar teologia, aprender a Bíblia, os conhecimentos, os ensinamentos de Jesus, se aprofundar ali no Novo Testamento, nas palavras de Jesus. Não estou dizendo estudar a Bíblia inteira, mas pegar aqueles pontos que serve para ensinar as pessoas, abrir a mente das pessoas. Tem vários pontos na Bíblia que você pode estudar. Não estou falando estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não. Tem coisas desnecessárias ali para você aprender. Mas você aprender principalmente ali os ensinamentos, né, de Jesus Cristo, as passagens lá algumas passagens do Velho Testamento, né, Elias, a história de Davi e outras coisas que você pode aprender, né, com a Bíblia, ensinar. Eles não estão nem querendo ligar para sugestões boas que você pode dar para eles, eles não querem saber. Mas, pô, um culto pelo menos, ó, Irmandade, tal dia vai ter um culto de ensinamento da Bíblia, de teologia bíblica, para vocês fazerem perguntas e aprender mais sobre a Bíblia. O problema é que eles também não sabem. A maioria não sabe, não conhece também a Bíblia. Foram criados assim também desde a infância sem estudar a Bíblia, sem entender a Bíblia. Então, o que vai ensinar, né? Então, primeiro, precisaria ensinar eles, os líderes, né? Ensinar eles a Bíblia, para eles poderem ensinar os demais. Mas pergunto, eles querem uma sugestão dessa? Quer nada, cara, vai para lá, fica no seu canto, deixa nós aqui na graça, e você fica lá com o seu estudo bíblico e acabou. Então é isso, né? Infelizmente, aí o que acontece é isso daí, ó. As pessoas vão saindo fora. E esse vídeo já é antigo, mas eu não tinha ainda escutado ele nem feito análise sobre ele. Tá bom, pessoal? Abraço, tchau. Obrigado por sua atenção. Em breve teremos mais vídeos. Grande abraço.